Já parou para pensar se a ciência pudesse fazer mais do que só entender o mundo? E se ela pudesse, de fato, ajudar a construir um mundo mais justo? Nesta análise, a gente vai mergulhar na história única de como uma disciplina científica foi peça-chave na criação de um dos maiores e mais ambiciosos sistemas de saúde pública do planeta, o nosso SUS. Olha, essa frase aqui, ela soa poderosa, né? Quase utópica. Mas ela não é só um texto bonito. Ela é o alicerce, o fundamento legal e moral do Sistema Único de Saúde do Brasil. É a grande promessa que guia absolutamente tudo. E aí vem a grande questão, né? Como é que um país inteiro pega uma promessa tão grande e a transforma em realidade, no dia a dia? A resposta, e isso é o mais curioso, talvez não esteja onde a maioria das pessoas imagina. Ela está numa disciplina científica, a epidemiologia. Para a gente começar, é fundamental entender uma coisa. O SUS não nasceu apenas como mais uma política de governo. Ele começou como uma grande visão. Uma visão utópica mesmo e que foi compartilhada por muita gente. E esse ponto é crucial. Segundo a lei que criou o SUS, a saúde está profundamente conectada à forma como a sociedade e a economia do país se organizam. Em outras palavras, a saúde de alguém não começa no consultório médico. Ela começa em casa, no trabalho, na comunidade onde essa pessoa vive. E dá uma olhada nisso aqui. A lei brasileira vai muito além do convencional. Ela reconhece que fatores como moradia, saneamento básico e renda são essenciais para a saúde pública. É uma visão super abrangente que entende que a saúde de uma população inteira depende de como a sociedade está estruturada. Certo. Mas como transformar essa visão tão ampla em prática? Bom, é aqui que entra a epidemiologia. Foi essa disciplina que deu tanto as ferramentas quanto a missão para construir esse sistema. A própria definição clássica da epidemiologia já revela essa natureza dupla. Ela não existe só para estudar, ela existe para aplicar. É a união do conhecimento e da ação desde o seu nascimento. Agora, essa tabela é muito interessante para a gente entender uma tensão que existe bem no coração da área. De um lado tem a ciência, o conhecimento, o sonhar. Do outro, a prática, a ação, o fazer. A grande diferença no Brasil foi que os epidemiologistas aqui decidiram abraçar os dois lados como se fossem uma coisa só, inseparáveis. Mas como é que essa junção entre sonhar e fazer se tornou tão forte? A resposta está na forma como essa comunidade científica se organizou e se transformou num verdadeiro e poderoso movimento social. Essa linha do tempo nos conta uma jornada fascinante. A gente vê o movimento crescendo junto com a redemocratização do Brasil. A luta pela saúde e a luta pela democracia caminharam de mãos dadas, com os epidemiologistas ali, na linha de frente, transformando o conhecimento deles em ação política. A palavra monumental veio do próprio autor da fonte que a gente analisou. E olha, os números a seguir mostram exatamente o porquê. 176. Esse era o número de grupos de pesquisa em epidemiologia no Brasil até o ano 2000. Isso é mais que um número, né? Representa uma explosão de produção de ciência que criou uma base de conhecimento muito sólida para orientar as políticas do SUS. E esses grupos eram formados por 422 pesquisadores com doutorado. Então a gente não está falando só de muitos grupos, mas de uma massa crítica de especialistas altamente qualificados prontos para transformar a pesquisa em política pública. Foi a união perfeita da quantidade com a qualidade. Ok, a gente já viu o que e o quando. Agora vamos entender o como. O que torna essa vertente da epidemiologia do Brasil tão única e tão eficaz? No DNA dessa abordagem, o primeiro componente é o compromisso social e político. Inserida no movimento maior da saúde coletiva, que vê a saúde como um fenômeno social, a epidemiologia no Brasil nunca se viu como uma ciência neutra. O objetivo era muito claro: usar o conhecimento para lutar por um sistema de saúde mais justo. E aqui está a outra metade dessa história. Esse compromisso social todo não veio às custas do rigor científico. Pelo contrário, o que houve foi uma combinação de ciência de ponta, uma reflexão crítica sobre a própria disciplina e uma paixão, uma urgência que impulsionou tudo isso. E essa citação resume perfeitamente a filosofia central. Uma ciência de nível mundial, mas sempre com os pés firmemente plantados na realidade brasileira, buscando soluções concretas para os problemas da nossa população. E isso nos traz para os dias de hoje. Porque a história do SUS e da epidemiologia brasileira não é uma coisa do passado, um produto acabado. É um projeto contínuo, uma utopia que ainda está em construção. E os desafios atuais são imensos.
Como a gente vê aqui, a missão da epidemiologia agora é avaliar o impacto real de tecnologias médicas novas e supercaras, é fornecer evidências para regular riscos ambientais e comerciais e, talvez o mais importante, continuar a expor e a combater as profundas desigualdades que ainda existem no país. A utopia está em construção, e a ciência continua sendo sua principal ferramenta. No final das contas, a história da epidemiologia e do SUS no Brasil é mais do que uma história local. É um exemplo poderoso do que pode acontecer quando o conhecimento científico e a ação social caminham juntos. Isso nos deixa com uma reflexão final. O que mais a gente poderia alcançar se aplicássemos essa mesma união a outros grandes desafios que enfrentamos?